Bom, no nosso último encontro, a gente falou sobre o medo da vida e a insegurança. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Antes de abandonar o assunto do medo, devem ser acrescentadas algumas palavras sobre ansiedade. Ela é um estado de inquietação que é causado por medo de todos os tipos. Medo do fracasso, de doenças e do que possa acontecer de maneira diferente. A preocupação facilmente se desenvolve e se torna um hábito, uma atitude habitual. E para algumas pessoas, ela se torna um fator opressivo em suas vidas. Seu tempo é gasto em conjecturas ansiosas, geralmente antecipando o pior. Elas são dominadas e debilitadas por uma contínua série de medos infundados e frequentemente ficam muito doentes através dessa atitude. Isso não só é debilitante e deprimente, mas realmente contribui para as coisas que mais se temem, porque isso as constrói no pensamento e lhes dá energia mental. Nós, na verdade, trabalhamos contra nós mesmos quando nos preocupamos a esse grau. Vejam que interessante e importante, né? A gente acaba sendo assaltado pelo medo, começa a construir um cenário ruim desse medo se concretizando, se manifestando. E no fim das contas, a gente, através dessa, a gente sabe do nosso poder criativo, da nossa capacidade de construir formas pensamento, e essas formas pensamento são energias dévicas ou de elementais menores, e elas vão fazer de tudo para se manifestar. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente está, além de construir para a gente um estado emocional e mental que vai nos adoecer, a gente ainda vai, através das nossas criações, contribuir para que isso de fato possa vir a acontecer em alguma medida. Olha o quanto isso é ruim para a gente, né? O quanto isso pode realmente nos prejudicar, tanto do ponto de vista emocional, psicológico, mental, quanto realmente contribuindo para que isso possa, em alguma medida, esse medo possa, em alguma medida, se manifestar. A importância da gente ficar cada vez mais vigilante quando perceber que esse tipo de hábito está querendo se instalar em nós. A ansiedade é aumentada por uma imaginação hiperativa e ganha potência conforme lhe damos mais e mais consideração. Há poucos exemplos melhores da maneira como nossa mente pode assumir o controle de nós, do que o modo como uma ansiedade específica pode nos tomar, nos levando por caminhos obscuros e cada vez mais horrendos, até que estejamos exaustos e apavorados, nosso bom senso esteja prejudicado e sejamos completamente a sua vítima. Se alguém teve a oportunidade de assistir ao filme Divertidamente 2, em que esse personagem se apresenta, a ansiedade, tem um dado momento no filme em que a personagem tem uma crise de ansiedade e mostra um pouquinho do que esse parágrafo fala aqui pra gente. Então, quem não assistiu, eu convido a assistir, porque não só pela questão da ansiedade, é um filme que trabalha bastante para o nosso autoconhecimento, né, para a nossa autoobservação, mas especificamente fala bastante sobre ansiedade e fala, tem uma cena que mostra exatamente o que esse parágrafo diz para a gente. Aí fica mais concreto, né, para a gente ver.
A resposta para isso é, obviamente, manter o controle da nossa mente. E o treinamento de meditação é da maior ajuda aqui. Obviamente, não devemos nos recusar a reconhecer problemas e perigos prováveis, mas podemos avaliá-los inteligentemente e desapegadamente. E então seguir adiante com positividade. O pior pode nunca acontecer. E nós certamente não devemos, olha que importante isso, e nós certamente não devemos lhe prestar ajuda da nossa expectativa e do nosso pensamento criativo. O glamour da ansiedade é, entretanto, complexo e difícil. Há estados de ansiedade que não dizem respeito a nenhum medo definido, mas estão relacionados a um senso de vazio, futilidade, frustração. E as pessoas que são extremamente sensíveis e que têm uma disposição nervosa inata têm uma resposta ansiosa, que é difícil de controlar. Isso se deve ao seu sistema refinadamente sintonizado e à sua falta de atitudes mais grosseiras, que são automaticamente protetoras. Então, pessoas que também têm uma sensibilidade maior e que têm uma resposta, né, a essa disposição nervosa, que são sensíveis, né, pode também, apesar de não estar tão relacionada com o medo, pode estar relacionado com essa sensibilidade emocional aqui. Aqui, de novo, o controle do pensamento, de modo que não conduza a canais negativos, é necessário. A ansiedade é um glamour comum. Todos temos, em algum grau. Mas aqueles que são suas presas podem se livrar de uma grande quantidade de sofrimento, assim como evitar esse dreno de energia, porque ela suga mesmo a nossa energia, mantendo seu pensamento acima do problema ou da situação em questão, não deixando sua imaginação raptá-los e praticando aquele remédio universal, o desapego. Aqui, pensando no nosso estudo das técnicas, né, a gente pode pensar sempre na primeira, que é a desidentificação, a gente conseguir, através da nossa respiração, através do nosso olhar interno, desenvolver aquele espaço de serenidade, onde a gente mantenha um certo distanciamento da nossa identificação às questões, né, aos problemas em questão. A gente pode observar o desenvolvimento da visão de corretas proporções. Quando a gente está ansioso, com medo de alguma coisa, a nossa proporção está muito inadequada. A gente está dando uma proporção demasiada àquilo, a gente não consegue visualizar as coisas tais quais elas são, de fato, né? A gente pode também praticar a dessensibilização, que é a gente dissolver um pouco dessa carga intensa emocional para que depois a gente consiga trabalhar com a questão de uma maneira mais prática. Então, tem várias técnicas aí que a gente pode utilizar para lidar com a ansiedade. Claro que não é fácil, né? A gente sabe que cada vez mais a ansiedade está presente na nossa sociedade, no nosso meio de vida, na maneira, perdão, no modo, não no meio, na maneira como a gente vive. Cada vez mais a gente observa essa tendência nas crianças, porque os pais também estão adoecidos. A gente sabe que os excessos de tela contribuem para isso, e não só para as crianças, para nós adultos, né? Eu vejo, às vezes, muitos pais na escola controlando as telas das crianças, o que é fantástico, mas eles mesmos não se mantêm nessa disciplina. Ficam à deriva e à mercê do uso quase que constante dos eletrônicos. E a gente sabe que a gente ensina primeiro a partir do exemplo, né? A gente ganha credibilidade quando a gente é exemplo.
Então, aqui também uma dica para a gente, né? Observar as nossas horas de sono, porque isso também interfere no controle da ansiedade. Observar, a prática de exercícios, que tipo de alimentação a gente está tendo. Uma alimentação ultraprocessada, uma alimentação com excesso de açúcar e carboidrato. A gente acha que o açúcar é só o açúcar refinado, mas todo tipo de, massa, carboidrato simples, isso tudo vira açúcar no sangue e isso tudo contribui para um estado de ansiedade. Então é importante a gente observar tudo isso, os nossos hábitos, as nossas emoções, a nossa higiene mental, para que a gente consiga, de fato, melhorar um pouquinho aí a nossa ansiedade, retomar o controle da nossa mente, né? As práticas de mindfulness, de concentração. Não estou nem falando de meditação ainda, né? Mas as práticas de concentração, as práticas de respiração, de atenção plena, elas vão fazer com que a gente vá ganhando pouco a pouco, retomando pouco a pouco o controle, a autonomia sobre as nossas mentes. Alguma contribuição, alguma partilha, alguma dúvida, algum comentário sobre a ansiedade, sobre o texto? Eu acho que também pode ser que a ansiedade seja relacionada com a síndrome do pânico, com a depressão também, né, Paulo? Sim, a gente vai ler um pouquinho depois aqui sobre a depressão. Talvez fique um pouquinho mais clara a relação entre elas, mas me parece que assim o mais importante é a gente conseguir mesmo se desidentificar, né? Às vezes a emoção está tão grande que a gente tem que fazer aquela técnica da dessensibilização, de deixar visualizar a situação, né? Deixar a emoção vir sem reprimir e deixar que essa emoção vá se diluindo. A gente vai se desidentificando da situação, se desapegando. E aí é importante, né? Ter esse espaço interno de observação para ter desenvolver essa visão mais de correta proporção, porque a gente tende a alimentar as coisas através do medo e dar uma proporção maior do que elas têm. Então é a gente utilizar todas essas técnicas para a gente ir tomando de volta as rédeas da nossa mente, das nossas emoções, porque senão a gente fica à mercê. Isso traz um estado de adoecimento para a gente, né? Drena, como o texto falou, drena a nossa energia, a gente começa a recuar, a gente começa a deixar de viver coisas que podem ser importantes para a nossa experiência, para o nosso desenvolvimento, pelo medo do que pode acontecer de pior. E o pior, né? Como o texto falou, a gente acaba construindo através da nossa mente formas de pensamento que vão facilitar que esse cenário mais horrível, esse cenário pior, possa vir, então, a de fato se manifestar. Vamos ler um pouquinho o textinho da depressão aqui, aí a gente encerra. Depressão. Um dos glamours mais difundidos atualmente é a depressão. Não é surpreendente, pois ela surge de muitas causas diferentes que, frequentemente, se combinam para criá-la. Poderia ser questionado por alguns se a depressão é de fato um glamour, pois quando a sentimos, ou mais exatamente, quando sentimos a depressão em nós, ela parece muito real. Ela é, obviamente, psicologicamente real, no sentido de que é experienciada, mas é um glamour no sentido de que não é justificada. Deve-se fundamentalmente à falha em reconhecer a realidade no sentido amplo e a se deixar ficar completamente imerso no presente imediato, sem ver o quadro mais amplo, a luz e a alegria da verdadeira realidade. Olha que importante, eu vou continuar, depois a gente reflete melhor.
Na depressão, tal como nos outros glamoures, é melhor tentar encontrar as causas e então eliminá-las, do que tentar combatê-la diretamente. Dessa maneira, cortamos suas raízes. As causas podem estar em qualquer nível do nosso ser. No nível físico, a baixa vitalidade e a fadiga, que em si mesma pode ser uma reação da tensão excessiva, muito frequentemente produzem depressão. E eu arrisco, né, complementar o texto aqui do Assagioli, mas a gente sabe que dores crônicas também levam à depressão. A gente sabe, por exemplo, que existe hoje muito fibromialgia, principalmente em mulheres. A fibromialgia produz uma dor crônica e a dor crônica mina as nossas defesas psíquicas e pode também levar à depressão. Então é importante a gente tomar conta aí, né, de cada aspecto do nosso ser para a gente cuidar e não deixar que chegue num ponto em que realmente vai nos adoecer, não só no nível físico, mas também no nível emocional. Em seguida, no nível emocional, todos os glamoures negativos mencionados antes, especialmente o senso de inferioridade e a frustração, podem causar profunda depressão. Mentalmente, a depressão é facilmente produzida pelo pensamento negativo. E nesse nível, perdão, reside o melhor meio de contrabalançá-la. Se nos recusarmos a dar entrada a correntes de pensamentos negativos e mantivermos nosso pensamento positivo e criativo, não haverá espaço para a depressão entrar e exercer a sua influência, que é negativa e paralisante. Então, de novo, a importância, né? A gente viu que tem que cuidar do nível físico, tem que cuidar do emocional, mas a primeira causa, que é onde tudo começa, né? Se a gente for pensar nos 7 princípios herméticos, o primeiro princípio eu ia falar o hermetismo, né? O hermetismo é o nome do princípio, dos princípios, é o mentalismo. Então, a raiz é a nossa identificação com qualquer tipo de pensamento. Claro que ele pode vir, né? A gente pode ter uma tendência a partir do nosso cansaço físico, a gente pode ter uma tendência a partir dos nossos complexos de inferioridade, a partir das nossas frustrações emocionais, mas a causa, a principal identificação é o pensamento. Então, quando a gente perceber, mas a gente precisa estar vigilante, e para a gente estar vigilante, a gente precisa, em alguma medida, estar desidentificado. Em alguma medida, a gente precisa produzir aquele espaço interno de serenidade, de observação. Aí a gente consegue observar melhor e cortar o problema pela raiz. Vou continuar, tá bom? Uma causa de depressão menos facilmente reconhecida, mas frequente, é a influência de correntes negativas vindas de fora. Elas podem vir de ondas de depressão e ansiedade, tanto individuais como coletivas, que fluem poderosamente pela consciência de massa o tempo todo. Olha aqui, lembrando do que o Jung falava do inconsciente coletivo, né? E a gente pode lembrar que a gente tem um agravante, que são as nossas telas, principalmente os nossos celulares, que nos conectam com todo o mundo afora, com todo tipo de qualidade de pensamento, de emoção, de vibração que a gente traz aqui para o nosso mundo interno, na palma da nossa mão. E às vezes a gente nem percebe que a gente está atraindo para a gente esse monte de correntes de pensamento que estão aí de toda sorte de qualidade. E aí ele continua: especialmente as pessoas sensíveis são facilmente afetadas por essas correntes e frequentemente, não reconhecendo a causa de sua depressão, atribuem-na às suas próprias falhas e culpam a si mesmas, enquanto, na verdade, ela se deve ao veneno psicológico
vindo de fora. Esse é outro exemplo dos círculos viciosos que os glamours tendem a criar. Então, claro, a gente nunca vai se isentar da nossa responsabilidade, né? Mesmo aqui no texto, as pessoas que são mais sensíveis também são responsáveis por essa sensibilidade extrema, né? Ou não equilibrada. Então também a gente precisa saber por que que a minha sensibilidade está tão grande, né? Por que que eu estou frágil a ponto de ser tão sensível e receptivo ao que vem de fora? Mas também eu não posso deixar de considerar esse fator, né? A gente sabe que, especialmente aquelas pessoas, agora eu vou até entrar num outro campo que não o psicológico, mas a gente sabe que existem pessoas que também são psiquicamente e até, vou dizer, mediunicamente mais sensíveis e que são facilmente presas de certos padrões de vibração, de certas formas de pensamento. Então a gente também não é de novo, né, se eximir da responsabilidade, mas é também reconhecer se a gente tem essa tendência e como é que eu posso trabalhar para fortalecê-la, para que eu fique mais protegido desse tipo de sensibilidade psíquica. E a gente sabe que acontece, né? Tanto com crianças, adolescentes, quanto com adultos que não despertaram para essa realidade por conta mesmo de falta de percepção, de falta de autoconsciência. Mas a gente não deve negar. Ah, outra causa de depressão é sustentar uma ideia muito elevada e rígida sobre o que deveríamos ser ou o que deveríamos alcançar. Padrões muito elevados aí, cobranças excessivas. A discrepância entre a perfeição ou expectativa ideal e a condição fatual que finalmente fica evidente é uma constante causa de depressão entre os idealistas e aqueles que, de maneira não prática, esperam demais de si e dos outros. Olha como a Sagioli vai construindo o texto, né? Do mais grosseiro para a emoção mais excessiva, ele fala para a gente tomar conta do físico, do emocional, da nossa mente, aí depois ele vai para uma outra categoria de pessoas um pouco mais sensíveis, e agora ele vem para uma categoria mais elevada do ponto de vista evolutivo, que é a dos idealistas, que também estão sujeitos à depressão quando idealizam para si e para o mundo um mundo, eu vou cometer um pleonasmo, né? Um mundo ideal, um mundo mais bonito, a partir daquilo que internamente eles já conseguem vislumbrar, mas através das forças da sua personalidade ainda não conseguem manifestar. Então isso promove também uma depressão, né? Que vai trazendo primeiro uma frustração, lembra, vai construindo tudo aquilo numa outra medida, né? Com uma causa um pouco mais elevada, mas vai trazendo frustração, vai minando as nossas forças, vai trazendo aí minando a nossa autoestima, que a gente não é capaz de conseguir realizar tal coisa, e isso vai a longo prazo promovendo um estado de depressão também em nós. A técnica das corretas proporções é útil para lidar com a depressão, mas talvez, acima de tudo, o cultivo de opostos, nesse caso a alegria, seja o método mais direto de contrabalançar esse glamour. Ao usar essa técnica, algo deve ser recordado. É difícil invocar exitosamente uma qualidade quando estamos sob influência do seu oposto. Por exemplo, alegria se estamos deprimidos. O desenvolvimento de uma qualidade é um processo longo, que requer um esforço firme e tempo para o crescimento. Portanto, tal como fazemos nossa poupança nos tempos bons, as qualidades que precisamos cultivar devem ser construídas quando não estamos sob seu glamour oposto. Vou explicar já, tá? No caso da alegria, além de usar o exercício do cultivo de opostos para cultivá-la, podemos fazer mais para invocá-la. Podemos desenvolvê-la continuamente, ao lembrar que a alegria é uma qualidade interna da alma e não necessariamente conectada às circunstâncias externas, como é a felicidade, por exemplo.
e tentando deliberadamente induzi-la ou canalizá-la em tudo o que fazemos. Dessa maneira, construímos uma energia, uma poupança, um depósito em nós mesmos, que atua como um antídoto quando formos invadidos pela depressão. Isso se aplica ao estabelecimento de todas as outras qualidades também. Olha que importante, né? A gente busca muitas vezes a felicidade, que é um estado de uma sensação boa, que é uma alegria também, mas ela é baseada nos acontecimentos e circunstâncias externas. A verdadeira, genuína alegria é um estado de alma, é algo que a gente cultiva, que a gente desenvolve. Então, quando a gente não tiver assaltado pela depressão, pela frustração, nos momentos que a gente não se sentir frustrado, não se sentir inferiorizado, a gente pode cultivar esse hábito de cultivar alegria. E aí a gente vai, sem perceber, criando uma poupancinha, criando um depósito de formas pensamento construídas na nossa aura, que quando formos assaltados pelos nossos gatilhos internos para frustração, para um senso de inferioridade, a gente vai ter ali um depósito de formas pensamento de alegria que vão contrabalançar com essas de depressão, de frustração, de senso de inferioridade. Então, olha que importante, né? A gente usar a nossa mente criativa, que é a nosso grupo chama meditação criativa, né? A gente usar a nossa mente criativa para construir formas de pensamento que vão contrabalançar essa nossa tendência interna e, por outro lado, não vão construir criativamente, como a gente viu no caso da ansiedade, que essas situações se confirmem. Que também acontece aqui no caso da depressão. Se eu fico alimentando a minha crença de inferioridade, de frustração, eu nunca consigo, eu nem vou tentar, eu vou aqui, ó, internamente criando uma super proteção para esses meus medos de frustrações e eu nem vou tentar. É muito parecido com o que a gente leu no encontro passado sobre o medo da vida. Eu vou me recolhendo, eu vou me interiorizando de tal maneira que eu nem tenho mais coragem de tentar. E aí eu vou entrando num estado depressivo mesmo e eu vou construindo através de formas de pensamento, situações, né, projeções que vão realmente fortalecer essa minha crença. Então, olha de novo a importância, né? Desidentificação, a gente viu bastante a dessensibilização, a gente viu a importância de desenvolver uma visão de corretas proporções, de desenvolver o cultivo de opostos. No caso, né, a gente viu a segurança, a confiança, a coragem, a alegria, a gratidão. A gente não falou aqui no texto, né? Mas a gratidão, ela vai fazendo com que a gente comece a enxergar as coisas boas que já tem na nossa vida. A gente deixe de ser tão crítico, a gente abaixa um pouco esses nossos padrões de idealismo, a gente comece a ver as pequenas coisas que a gente consegue realizar, as pequenas coisas que as pessoas ao nosso redor também já conseguem realizar. Então a gente vai construindo essa poupança positiva aqui, que vai ser muito útil para a gente. Incrível, né? Como é que vocês estão? O que está presente para a gente antes da gente finalizar a nossa reunião de hoje? Algum comentário, alguma dúvida, alguma partilha? O que dispara tudo isso, né? A coisa começa pelo medo, né? Na maioria das vezes é pelo medo, mas a gente percebe que às vezes a gente tem complexos, frustrações, né, de tentar e de repente não ter conseguido. Então, ou expectativas muito altas. O medo vai estar relacionado sempre, mas não é a única causa, né? Todas essas
esses pontos levantados no texto, tem aí uma contribuição. Por isso a importância da gente estar cada vez mais vigilante, da gente estar cada vez mais autoconsciente, percebendo o nosso corpo, porque às vezes a causa pode estar no cansaço, no estresse, na estafa mental, né? Numa má alimentação, na falta de prática de exercícios físicos, na falta de uma higiene emocional, na falta de uma higiene mental. Então, tudo isso a gente precisa estar atento para a gente fortalecer. Sabe, pensa como se fosse assim um exército. Vamos lembrar aqueles filmes da Idade Média, dos castelos? É a gente observar todas as nossas defesas. Se a gente atribui também a uma ou a outra só, a gente também está negligenciando outros aspectos, porque a gente é um ser holístico. A gente tem um corpo, a gente tem emoções, a gente tem pensamentos, a gente tem uma sensibilidade psíquica, a gente vive num contexto de um inconsciente coletivo. Às vezes a gente vive em situações com pessoas que não estão no momento bom, em padrões de pensamento, emoção, vibração que não estão bons. E aí também, se a gente negligencia isso, ou se a gente acha que a gente é muito forte a ponto de não observar tudo isso, a gente pode ser presa da nossa falta de vigilância, da nossa falta de observação. Exatamente, né, Tati? O Cristo falava, né? Orai e vigiai. Então, orar, e a gente pode pensar nessa nossa poupancinha que o texto falou. Olha que legal, né? A gente orar vai fortalecer as nossas defesas, vai trazer alegria, vai trazer comunhão. E o vigiar é o que vai manter a gente atento para não cair nas armadilhas. Paulo, você pode pôr o nome do filme que eu não entendi direito no grupo, fazendo um favor? Posso? Chama Divertidamente 2. Hum, Em inglês, tá. em inglês, eu gosto mais do nome em inglês, tá? Em inglês chama Inside Out, que significa de dentro para fora. Porque é o mundo Uhum. interno da menininha, que agora é uma adolescente, e como ele se expressa externamente. Então, achei assim, né? É que é difícil traduzir isso em português, mas o nome em inglês é muito mais inspirado, na minha opinião, que é Inside Out. Aqui ficou divertidamente, que também faz uma analogia com a mente, né? É Netflix, isso? Oi? Não, tá passando no No cinema, Rê. cinema, tá Daqui no a pouco. cinema, Rê. Cinema. Tá, beleza. Eu levei as crianças da escola. Foi muito legal. Do primeiro ao nono ano, para assistir, porque tem tudo a ver com autoconhecimento, com autoobservação, com nomear, reconhecer as emoções. Muito legal. Bom, muito obrigado mais uma vez. E eu já vou subir aqui para a gente. Não esqueçam de, durante a semana, assistirem, relembrarem, anotarem os tópicos que a gente falou aqui para nossa autoobservação. E aí, na quinta-feira, também a nossa prática de meditação vai ser relacionada com o que a gente viu hoje, tá bom? Um grande abraço, uma ótima terça-feira.